Vamos lá, abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Nós leremos do verso 1 até o verso de número 20. Já vou explicar por que eu vou fazer esse recorte aqui do verso 20, tá? E aí semana que vem eu continuo a partir do verso 21. Mas deixe sua Bíblia aberta aí. Vou lhes dar um panorama do que temos visto até aqui. E então, depois eu dou uma explicação porque vamos fazer esse recorte aqui, tá? A partir do verso 20. E por que estamos seguindo aqui desse trecho de 1 até 21, um trecho até significativamente longo, né? Bom, vamos lá, irmãos. Estamos aqui expondo todo esse texto, esse livro de Lucas, o livro de Atos dos Apóstolos, sob o tema que dei a esta série expositiva, enviados a proclamar o Evangelho. Temos visto que o assunto do livro de Atos é mostrar-nos como Cristo Jesus continuou anunciando o seu Evangelho ao mundo através da igreja. E nós temos aqui, eu já posso começar a fazer algumas sessões um pouco maiores, né? Dado que nós já estamos aqui no capítulo número 3, o que nós vimos? A gente pode separar aqui em 3 sessões o que nós vimos, né? A primeira sessão fala das instruções que o Senhor Jesus deu aos discípulos antes de ele subir aos céus, de Jesus ordenando os seus discípulos a serem cheios do Espírito Santo antes de iniciarem o cumprimento da sua missão. Vimos como Deus estava governando o início da igreja e chamando o seu povo para orar, a fim de que pudesse cumprir os planos. Temos uma outra sessão, que é exatamente o dia de Pentecostes, onde se cumpre aquilo que o Senhor Jesus disse que aconteceria sobre a igreja, o derramamento do Espírito Santo, a capacitação dada à igreja, para que a igreja pudesse pregar o Evangelho. Vemos Pedro pregando o primeiro sermão ali, após a descida do Espírito Santo. Vemos então o que nós chamamos em 2 sermões ali de línguas de fogo, palavras em chamas, os apóstolos e discípulos cheios do Espírito Santo, e a partir dali, começando a anunciar o Evangelho. E nos últimos 2 sermões, vimos ali um panorama do que era a convivência da igreja primitiva, né? Falamos primeiro sobre a dedicação dos cristãos, ou melhor, nós falamos não, Lucas nos falou sobre a dedicação dos cristãos. Aquela igreja ali, que nasceu sob o poder do Espírito Santo, ela não foi apenas embalada pelo poder do Espírito Santo, para vir o que ela deveria vir a ser, uma igreja poderosa que frutificou no mundo todo. Ela, na verdade, também demonstrou muitas coisas do dia a dia ali, onde vemos aspectos que foram marcantes para aquele crescimento da igreja. E o que foram essas coisas? Primeiro, a dedicação dos cristãos. Os cristãos eram dedicados. Eles acordavam domingo de manhã, com 1 grau de temperatura, saíam debaixo das suas cobertas e iam ouvir a doutrina dos apóstolos. Entendeu? É verdade esse bilhete, tá bom? Lá era frio, bem mais frio que aqui, viu, irmãos? Os tempos de inverno lá neva, na verdade, tá? Em Jerusalém. E aqueles irmãos se dedicavam, como vimos ali no texto da Sagrada Escritura, a toda essa convivência do corpo de Cristo, para o seu próprio crescimento e a sua edificação. Não era uma igreja preguiçosa no ensino, não era uma igreja preguiçosa na comunhão, não era uma igreja preguiçosa em aprender a doutrina dos apóstolos. Era uma igreja dedicada. E vimos semana passada que era uma igreja que tinha uma vida comum, que buscava estar perto, conviver. E assim, no exercício do discipulado, do acompanhamento uns aos outros, essa igreja mostra sinais de sua vitalidade, de sua força. E é por isso também, não apenas porque ela recebeu essa porção graciosa do Espírito Santo, mas porque eram irmãos dedicados, que conviviam, que compartilhavam, que cresceram juntos na fé. Por isso, essa igreja veio a se tornar uma igreja extraordinária, tá? Beleza? Então, vimos isso até aqui. Ok, irmãos? Tranquilo? Bem, a partir daqui, nós começamos com algumas narrativas, algumas histórias do início da vida da igreja. É claro, há muitas histórias, né? Como eu lhes disse, esse trecho, esse livro de Atos, ele corresponde a um período de aproximadamente 30 anos. Então, Lucas vai fazer algumas seleções de alguns destes acontecimentos, para nos mostrar como os discípulos foram enviados e cumpriram a missão de proclamar o Evangelho. E aqui nós temos um trecho que conta um episódio bastante interessante e importante ali no nascimento da vida da igreja. Um episódio onde vemos um sinal extraordinário, um sinal que eu diria está ali dentro das expectativas dos profetas,
há um sinal que cumpre algumas das profecias que temos ali no Antigo Testamento, e um sinal que abre a porta para a pregação e a proclamação do Evangelho. Temos aqui um sermão de Pedro, tá? Então, o que veremos nesse trecho do capítulo de número 3? Este sinal, o sinal que abre as portas à pregação de Pedro. Pedro prega um sermão, e em seguida temos alguns desdobramentos da pregação deste sermão de Pedro. Vemos aqui que após essa pregação, Pedro estará passando por... A igreja começa a passar por uma certa perseguição, mas também é esta pregação que traz mais outros milhares à fé em Cristo, tá? Então eu queria que você observasse esse texto sob a seguinte perspectiva especialmente. É um sermão de Pedro. O que Pedro está pregando? O que é então anunciar o Evangelho? O que é este Evangelho anunciado por Pedro? Nós temos aqui um extrato da pregação de Pedro. É claro que não é toda a pregação de Pedro, né? Essa pregação não durou 1 minuto, né? Muito provavelmente essa pregação demorou algumas horas. Se você observar o texto, depois quando formos ler, eu quero que você observe. Eles estão subindo por ocasião da oração que nós temos ali no meio da tarde, aproximadamente às 3 horas, e aquele episódio finda-se já ao final do dia. Ou seja, Pedro passou ali algumas horas pregando, muito provavelmente, tá? Mas o que nós temos aqui é um extrato dessa pregação de Pedro, tá? Mas o que Pedro prega, tá? Qual é o anúncio que Pedro faz? Como aquele episódio daquele milagre é utilizado por Pedro? A gente observa algumas dinâmicas aqui muito importantes. O milagre e o sinal, ele não tem uma finalidade em si mesmo. O milagre e o sinal, ele tem uma finalidade de abrir as portas para que os homens entendessem que aqueles eram os últimos dias e então se anunciasse o Evangelho. E o que é anunciar o Evangelho, irmãos? Será que o modo como Pedro prega, ou melhor, o conteúdo que é pregado por Pedro é o mesmo conteúdo que vemos ou ouvimos daqueles que dizem estarem anunciando o Evangelho? Queria que você prestasse bastante atenção nisso, tá? O que nós nos deteremos aqui é especialmente neste sermão de Pedro, tá? O sinal, o milagre, ele é um gatilho para a pregação pública. E essa pregação trouxe bastante repercussão. Houve conversões e houve perseguição, tá? O sinal não tem um fim em si mesmo, mas ele manifesta os últimos tempos. Aquele sinal é um cumprimento de uma das profecias de Isaías. E assim, à luz disso, é que nós vemos a pregação do Evangelho, tá? Então, prestemos atenção no texto. Vamos lê-lo então, capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso número 20. Ah, tá, um detalhe. Por que eu sessionei aqui no verso 20 o sermão de Pedro? Porque, na verdade, é um sermão extenso mesmo, né? E esta outra porção, a partir do verso 21, nós temos uma outra perspectiva a respeito de Cristo, que é muito importante e precisa ser tratada separadamente, tá bom? Então vamos lá, capítulo 3, a partir do verso 1. A palavra de Deus nos diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, ou um coxo de nascença, como diz algumas traduções, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas dos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. E em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé, e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando aquele homem e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isto, Pedro lhes disse: israelitas, por que isto os surpreende?
Porque vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo, Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome que curou este homem que vocês veem e conhecem, a fé que veio por meio dele, lhe deu esta saúde perfeita, como todos vocês podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venha tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. Bem, queridos, o que nós temos aqui, este sermão de hoje eu o intitulei Anunciando Fé, Arrependimento e Conversão para Salvação. Os irmãos sabem que eu amo homilética, né? A arte da pregação, eu sou professor de homilética, e aqui, olhando para o sermão de Pedro, nós temos aqui alguns elementos que, observando didaticamente, né, são os elementos que estruturam o sermão de Pedro. E é basicamente isso que nós temos aqui no anúncio que Pedro faz. Pedro, na sua proclamação do Evangelho, ele anuncia fé, chamando os homens à fé, ele anuncia arrependimento, chamando os homens a arrependimento, e anuncia conversão, chamando os homens à conversão, para que então eles pudessem experimentar a salvação que há em Cristo Jesus. Isso aqui é um sermão cuja mensagem é o Evangelho. O Evangelho passa por anunciar ou chamar aos homens para que creiam em Cristo. O Evangelho passa por anunciar ou chamar os homens a que se arrependam, se convertam, a fim de que experimentem a salvação. Talvez, lendo assim, né, por cima, nós não consigamos ver estes elementos aqui, mas eu tenho certeza que à medida que formos seguindo aqui, ficará claro para você que é exatamente isso que Pedro está fazendo, e é exatamente isso que é anunciar o Evangelho. Eu espero que você entenda o que é o Evangelho, você que não entende o que é o Evangelho, e que você que quer aprender a anunciar o Evangelho, tenha ferramentas e entenda quais são quais são os conteúdos mais importantes em se anunciar o Evangelho. Deu para entender isso aqui, queridos? Tá bom? Então observemos bem o que está acontecendo aqui. Nós temos, queridos, em nossos dias, muitas coisas que são chamadas de pregação do Evangelho, que não tem nada a ver com o Evangelho. E é exatamente olhando para pregações como as de Pedro, para os anúncios do próprio Senhor Jesus, como temos em Marcos, capítulo 1, verso de número 15, que nós temos condições de considerar o que é realmente a mensagem que a igreja deve anunciar e o que é realmente aquilo que o homem precisa ouvir, para que ele saiba em que crer e para que ele então possa tomar uma decisão de arrepender-se e converter-se. E nós temos aqui este episódio onde exatamente acontecem estas coisas que dão a Pedro a oportunidade de pregar o Evangelho. Observemos então um sinal em primeiro plano, tá? Preste atenção nesse sinal. Este sinal acontece, e é claro, não foram muitos aleijados que foram curados aos tempos de Pedro e João, tá, irmãos? Naquele tempo, na entrada do templo, havia dezenas de aleijados que estavam ali à porta do templo. O foco não está exatamente na cura. A cura é um gatilho para a pregação. Se a importância fosse a cura, nós teríamos ali pelo menos algumas dezenas de aleijados curados, né? Mas não é o caso. A cura ela é pedagógica, ela tem um propósito de mostrar que os tempos do reino de Deus estão se cumprindo. Lembra-se da pregação de Jesus em Marcos capítulo 1, verso de número 15? O Senhor Jesus diz: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo.
O Senhor Jesus está anunciando que os tempos preditos pelos profetas estão ali acontecendo. E é extremamente pedagógica a cura daquele coxo. O texto bíblico nos fala que ele era levado diariamente ali ao templo, à porta do templo. Ou seja, ele não era um coxo como esses que vemos caminhando na rua de forma autônoma, tá? Ele era um coxo que sequer tinha condições de locomover-se. Ele precisava que alguém os tomasse no braço e o levasse até a porta do templo. Ele era, assim, poderíamos dizer, um aleijado, alguém que não tinha autonomia para caminhar. E ele estando ali à porta do templo, o curioso é o seguinte, preste atenção em algumas coisas que vemos nesse episódio, né? Ele estava aguardando de Pedro e João o quê, queridos? Dinheiro. Ele não tinha fé de que seria curado. Entende? Ele não estava ali esperando, me cura Pedro, cura-me João. Não, ele estava aguardando o que deles? Dinheiro. Ele foi curado pela fé que ele teve? Engraçado, né? Às vezes a gente pensa que a mensagem do Evangelho é sobre fé para ser curado, fé para isso, fé para aquilo. Não, nesse episódio aqui não. Nesse episódio que ele tinha fé de que receberia um trocado, não de que seria curado, né? E aqui Pedro e João olham para ele e dizem, não temos prata nem ouro, mas aquilo que temos te damos. Em nome de Jesus, o quê? Cristos, Jesus, o Messias, o Jesus que é o Rei dos judeus, aquele que morreu e ressuscitou e que é a promessa de Deus. Em nome dele, pela autoridade que há nele, pela virtude dele, pelo poder dele, levanta e anda. E eles tomaram na mão aquele aleijado, e ele começou a firmar os pés e a saltar. Isso aqui é cumprimento das profecias de Isaías 35. Isaías 35 fala-nos dos tempos dos últimos dias, do cumprimento do reino de Deus. E em 35, verso 6, diz assim de Isaías, os coxos saltarão como servos. Eu imagino aquela cena, imagino aqueles piedosos judeus, vendo aquele homem que há dezenas de anos estava ali à porta do templo, coxo, aleijado, e depois ali curado por Pedro e João, ele sai sorridente, saltando, como diz os versos que lemos, ele sai, simplesmente ele se levanta de um salto, e saltando e ali andando ao lado de Pedro e João, eu imagino os circunstantes que conheciam aquele homem, lembrando-se desse texto de Isaías, capítulo de número 35, falando a respeito dos últimos dias. E esse texto diz que os coxos saltariam como servos, como gazelas. Isso tudo causa muito impacto. Aqueles homens que estavam ali no templo agora estão percebendo que estão não apenas diante de um milagre, mas de um milagre que faz anúncio dos últimos dias. De um milagre que mostra que as profecias estão se cumprindo, de um milagre que mostra que os tempos do Messias estão acontecendo. Mas preste atenção, não há nenhum Messias ali em Jerusalém. O que é que está acontecendo? Logo, alguém teria de explicar o que estava acontecendo. E Pedro então coloca-se em pé e começa a anunciar por que aquilo aconteceu. E Pedro então chama aqueles homens, em princípio, ele anuncia a fé. O primeiro anúncio que há no sermão de Pedro, e aqui não exatamente porque ele está nessa ordem, né? Mas primeiro em ordem de compreensão, porque nós temos aqui o sermão de Pedro, tem esses 4 elementos que ele disse ali, nesse trecho, ele anuncia fé, arrependimento e conversão para a salvação, mas não exatamente nessa ordem, digamos assim, dessa maneira ordinária como está ali, nessa ordem como está ali, mas ele anuncia a fé em Jesus. No sermão de Pedro há um chamamento à fé, mas não a fé em si mesma, tá? Não é uma fé na fé. Você já viu pessoas falando sobre a importância da fé em si mesma? A fé na fé? Tem gente que acha que o que importa é ter fé, né? Eu sou uma pessoa de fé. Parabéns para você. 0. Você tem muita fé? Sabe o que você merece? 0. A fé na fé não é o que Pedro anuncia aqui. E a gente vive um tempo de muita confusão, onde as pessoas são chamadas a terem fé na fé. Mas não é o que Pedro ensina aqui. Não é a fé na fé. Não é a fé em si mesmo que Pedro anuncia, tá bom?
Agora você tem que crer em você, saber que você é uma pessoa valorosa, né? Que você tem um tesouro guardado em você. Não é isso que Pedro anuncia, tá? Muito menos a fé naqueles que realizam milagres. Pedro não chama a atenção das pessoas para si mesmo, ou para João. Olhem para nós, somos homens de Deus, creiam em nós, né? Somos a palavra de Deus anunciada. Não, nem a fé na fé, nem a fé em si mesmo, nem a fé nos realizadores de milagres, mas sim a fé em Jesus o Cristo. Este é o objeto da fé, a que Pedro chama que os homens creiam. Olha o que diz lá o verso de número 12. Pedro diz assim: israelitas, porque isso lhes surpreende? Porque vocês estão olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade. Pedro está dizendo, não olhem para nós, não é em nós que vocês devem deter o olhar de vocês. Não é em nós que vocês devem confiar. Não é por causa do nosso poder ou por causa da nossa piedade. Não é por causa da nossa virtude que esse homem está em pé. Muito pelo contrário, ele começa a anunciar e a mostrar e a falar a respeito de Cristo. É de Cristo que ele dá testemunho, é da pessoa de Cristo. E ele enumera diversos atributos, características, qualidades da pessoa de Jesus, para que aqueles judeus comecem a ligar Jesus ao Messias que está anunciado na Escritura. Muito menos ele diz que o manco fora curado pela qualidade da sua própria fé. Ele não anuncia a eles, israelitas, esse homem foi curado porque a fé dele é muito grande. Não é isso. Ele não anuncia a fé pela fé. Está vendo aqui? Hoje a gente tem uma pregação que, tendo como objeto não o Cristo e a sua salvação, ela tem como objeto, na verdade, o desenvolvimento da nossa vida. Alguns coachings falam de destravamento, né? É para destravar você, para que você possa aprender a desenvolver-se e alcançar as boas coisas da vida, né? E Pedro não está dirigindo a atenção desses homens aqui ao destravamento daquele coxo, não. Prestem atenção, olhem a qualidade da fé daquele coxo. Olha como aquele homem, ele dilatou, ele creu, ele entendeu, e aí por isso é que ele foi curado. Se vocês quiserem receber a cura de vocês, aleluia, destravem, creiam, tenham fé. Não, não é isso que Pedro anuncia. Percebe, irmãos? Entende? O que Pedro está anunciando, primeiro, não é a fé nele enquanto um pregador. Ele não está querendo que os homens olhem para ele, que vejam a ele, não é nele. Ele não está exaltando sua piedade, não está exaltando seus dons, não está exaltando sua capacidade. Nem ele está dirigindo-se ao coxo e dizendo, está vendo aquele cara? Porque aquele cara creu que ia dar tudo certo, teve um pensamento positivo, tinha muita fé, as coisas deram certo para ele. Não é sobre isso o evangelho. Não é sobre como as coisas vão dar certo para você. Não é sobre a fé na fé, e nem a fé para se dar bem na vida, para ter um progresso na vida. É a fé em Cristo. O objeto da pregação do Evangelho é Cristo. A fé é em Cristo. O que importa é Cristo. Tá? Eu não estou dizendo que a gente não precisa, obviamente, desenvolver-se em muitos aspectos da nossa vida. Não é isso. Mas o centro da pregação do Evangelho é fé. Em quem? Em Cristo. Entende? Não é, vê como esse coxo tem uma mentalidade destravada, ele é um cara superior, e você precisa ter a fé que ele tem, né? Para desenvolver-se. E nem fique debaixo da minha unção, eu sou o profetão, tá bom? Sou o apostolão, creia em mim, as suas coisas, caminhe comigo e suas coisas vão dar certo. Nem uma coisa, nem outra. O que Pedro vai anunciar é simplesmente Cristo. Ele dirige a atenção das pessoas a Cristo. E ele tem duas ênfases aqui sobre Cristo. Primeiro, a pessoa de Cristo. E segundo, a obra de Cristo. E é exatamente o que as pessoas precisam aprender sobre Cristo, para que depois possam crer nele.
As pessoas precisam saber quem é Cristo e as pessoas precisam saber o que Ele fez. E é exatamente esta a ênfase que Pedro dá. Quem é Cristo e o que Ele fez. Observe aqui, olha o que Pedro fala a respeito de Jesus. Verso de número 13. Ele diz, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou quem? O seu servo, Jesus. Ele continua dizendo a respeito de Cristo aqui. Lá no verso 14, vocês negaram publicamente o santo e justo. No verso 16 ele diz, pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem. E aí no verso 18 ele diz, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha dito por todos os profetas, dizendo que seu Cristo haveria de sofrer. Então, o que nós temos aqui, ele falando a respeito de Jesus, ele chama Jesus de o santo e justo. E os judeus que estavam ouvindo isso aqui, logo trouxeram à sua memória, certamente, dois textos. Isaías capítulo de número 6, e Zacarias capítulo 9, verso 9. Em Isaías capítulo de número 6, nós temos o profeta Isaías vendo aquele que é o santo, a Deus assentado sobre um alto e sublime trono. Ou seja, quando ele chama Jesus de o santo, ele está se referindo a Jesus como esta figura que Isaías havia visto assentado sobre um alto e sublime trono. Ele está dizendo, ei, aquele homem que há semanas atrás vocês crucificaram, ele é aquele que estava assentado sobre um trono, o qual Isaías viu, e os anjos declararam sobre ele, santo, santo, santo é Yahvé dos exércitos. Esse é o mesmo entendimento que o apóstolo João teve, do capítulo 6 de Isaías, quando disse que Isaías havia visto Jesus em sua glória. João está dizendo que Isaías havia visto Jesus assentado sobre o trono. Ele está começando a ligar a pessoa de Jesus ao Deus exaltado no Antigo Testamento. Aqui também ele diz que eles mataram o autor da vida. Percebe o que ele fala a respeito de Jesus? Ele está dizendo que aquele que trouxe o mundo à existência, ele próprio veio a este mundo e ele foi morto por aqueles que o crucificaram. Aqui ele está identificando Jesus ao Deus Criador do Antigo Testamento. Isso aqui é semelhante ao que nós vimos em João no capítulo 1, verso 1 a 3, quando ele diz que no princípio lá estava Jesus, que ele estava com Deus, ele era Deus, e que todas as coisas foram feitas por meio de quem? De Jesus. Pedro está querendo que aqueles homens entendam que aqueles que eles crucificaram é o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, que se havia encarnado em seus dias. Ele também disse que Jesus era o justo. E aqui nós temos a memória do capítulo de número 9 de Zacarias, verso de número 9, quando Zacarias anuncia que o seu rei, o justo, viria assentado, humilde, montado em um jumento, em uma jumentinha. Percebe o que Pedro está fazendo? Ele está ligando a pessoa de Jesus àquele que veio assentado numa jumentinha. Isso havia acontecido algumas semanas atrás. Ele está ligando a mente deles a todos esses textos do Antigo Testamento. Ao Senhor Jesus assentado sobre um trono, ao Senhor Jesus dizendo, haja luz, e houve luz. Ao Senhor Jesus, ali, algumas semanas antes, vindo a Jerusalém, o rei montado em uma jumentinha. Ao Senhor Jesus como o Senhor sobre todas as coisas. E ele diz também que Jesus, ele é o servo de Deus. E quando ele usa essa expressão, ele está querendo que os seus ouvintes liguem Jesus ao servo sofredor que temos anunciado em Isaías, capítulo de número 53. E você conhece esse texto. Esse texto nos fala que no capítulo na verdade, esse texto do capítulo 53 de Isaías, essa profecia, o que nós chamamos de o canto do servo, este é um dos cantos do servo que nós temos em Isaías.
é o último, na verdade, ele se inicia no capítulo 52, né? No finalzinho do capítulo 52, e ele se estende pelo capítulo 53. Ali Deus fala a respeito do seu servo. E o apóstolo Pedro está ligando, então, esse servo que é pronunciado em Isaías a Cristo Jesus. Ele diz aqui que o seu servo, a Jesus, olha o que diz o verso 53. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo. E quem é o servo de Isaías 53? É Jesus. Percebe o que ele está fazendo? Ele está querendo que eles entendam quem é Jesus. Jesus é aquele que trouxe a vida à existência. É aquele que na criação, pelo poder da sua palavra, trouxe tudo que é a existência. Jesus é o Messias que, encarnado, veio e assentou-se numa jumentinha e entrou em Jerusalém. Jesus era aquele que está assentado sobre o trono e foi declarado pelos anjos como santo. Ele está querendo que eles entendam que aqueles a quem eles haviam matado não é outro senão a promessa de Deus cumprida em seus próprios dias. Ele quer que eles tenham fé em Cristo, que saibam quem é Cristo, e especialmente entendam o que Ele fez. E obviamente, quando se ouve dizer que Jesus é o servo, aí aqui logo estala na memória deles, né? Isaías 53, quando vemos o profeta anunciando, lá pelos idos do verso de número 4, ele fala o seguinte a respeito do servo: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado, e certamente veio à memória deles, Jesus sendo traspassado com uma lança. Foi traspassado pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz, certamente eles lembraram-se do castigo, ou dos açoites que Jesus sofreu. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, pelas suas chagas, nós fomos sarados. Eles estão lembrando daquilo que está no texto de Isaías 53, quando Pedro anuncia que ele é o servo, ou seja, preste atenção, Pedro quer que eles entendam quem é Jesus, é o Deus Filho encarnado, é o santo que estava sentado no alto e sublime trono, também é o Messias que veio para reinar sobre o seu povo Israel, e que por isso está cumprindo as profecias dos últimos dias, e vemos coxos saltando. Por que os coxos saltam? Porque é chegado o reino de Deus. Porque o Messias veio, mas ele veio para cumprir uma missão. E a missão dele como servo sofredor foi levar sobre si mesmo a transgressão do seu povo. Foi sofrer o castigo que traria paz àqueles que crescem nele. Foi morrer pelos pecados dos ímpios. E no verso 11 do capítulo 53 é dito: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Eles agora começam a entender como funciona, como se relaciona a pessoa de Cristo e a sua missão. Se eles ligassem, e é obviamente o que Pedro está fazendo, está ligando a pessoa de Cristo à sua missão. Se eles olhassem, é exatamente o que Pedro está fazendo que eles olhassem para o texto de Isaías 53, eles iriam entender o que Cristo havia feito na cruz. Por isso Pedro está anunciando o justo, o santo, o servo, o rei, o autor da vida, aquele que morreu pelos pecados do seu povo. Percebe o que Pedro está dizendo? A que fé Pedro está chamando? Não há uma fé na fé, não há fé em si mesmo, nem há fé nele como pregador, mas a fé no Messias, na sua obra, naquilo que ele realizou. E isto é a pregação do Evangelho. Certo, irmãos? Deu para entender isso aqui? Que é bem diferente do que nós ouvimos muitas vezes em nossos dias.
Hoje nós ouvimos pregações que visam a ensinar as pessoas a terem fé no seu desempenho pessoal, né? A desenvolver, a dilatar, a destravar as pessoas, né? Como se a nossa fé cristã fosse a respeito disso, mas a nossa fé não é a respeito disso. A nossa fé é a respeito de uma pessoa. A nossa fé é a respeito de um Messias e de sua obra. E nele, até a fé do tamanho de um grão de mostarda vale mais do que qualquer gigante fé que alguém tenha em si mesmo, tá? E sim, há pessoas que têm muita fé em si mesmos, fé na vida, fé de que vai dar tudo certo, mas deixa eu dizer uma coisa, essa fé em si mesmo, na vida, de que vai dar tudo certo, não vale nada, se não houver sequer uma pequena fé depositada em Cristo. Dá para entender isso aqui? O objeto da fé é Cristo. Em quem devemos crer é Cristo. O que devemos conhecer é a respeito de Cristo. Não se trata de fé na sorte ou de fé para a vida dar certo. Se trata de confiar em quem Cristo é e naquilo que Ele fez. É sobre isso o Evangelho. É confiar em quem Cristo é. Não é confundi-lo como um mestre de moralidades, não é confundi-lo como um garçom que vem trazer a nós as coisas que precisamos, não é confundi-lo como um guru que vai fazer nos desenvolvermos, é reconhecê-lo como Deus, que se faz homem para salvar aqueles que nele creem. Deu para entender isso, irmãos? Amém? Por isso Pedro primeiro anuncia a fé. Eu quis colocar, com intenção apenas a palavra fé, mas obviamente não a fé apenas na fé, mas a fé em Cristo. Depois de anunciar a fé, Pedro anuncia arrependimento, tá? E sim, a pregação do Evangelho sempre deverá chamar os homens a arrependimento. Depois que entendemos quem Cristo é e o que Ele fez, devemos olhar para nós diante dEle e ver que, assim como aqueles homens, nós o negamos. É exatamente o que Pedro vai fazer. Ele vai agora mostrar àqueles homens que, sendo Cristo quem Ele era, mesmo Ele sendo Messias, aqueles homens haviam negado a Cristo publicamente, haviam afrontado a Deus e a sua glória. E agora Pedro chama eles a arrependimento. Observe o que diz aqui o verso de número 13. A quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância. Arrependam-se, pois. Tá? Olha o que é o anúncio da pregação do Evangelho. O anúncio da pregação do Evangelho tem de passar a um chamamento ao arrependimento. E a palavra arrependimento que temos aqui, ela deriva de uma palavra grega, cuja ideia é de mudança de mentalidade, é de entender que o nosso comportamento estava desviante, é de sofrer um ajustamento de entendimento, tá? E arrependimento de quê, irmãos? A que Pedro chama em primeiro grau ao arrependimento? Observe que Pedro não chama em primeiro grau a que os homens se arrependessem, por exemplo, de suas imoralidades ou dos seus pecados externos, né? A gente geralmente olha para as coisas de forma muito externa. A gente olha para os homens e os categoriza, né? Adúlteros, ladrões, mentirosos, enfim, e dizemos aos homens: arrependam-se do seu adultério, da sua mentira, arrependa-se da sua vida em roubo, enfim. Claro, essas coisas são pecados e os homens precisam arrependerem-se também. Mas, inclusive, os religiosos precisam arrependerem-se. Inclusive, aqueles que vivem uma vida moralmente reta, aos nossos olhos, tá? Precisam arrependerem-se. Sabe por quê? O primeiro pecado, e esse é o pecado que Pedro anuncia aqui, de que os homens devem arrependerem-se, não é exatamente o pecado do desvio moral, nem apenas o pecado do desvio religioso, mas é o pecado de negar Cristo, de ignorar
quem Deus é, de tapar os olhos às vistas de Deus. A condenação, o juízo que Pedro diz que esses homens estão, é porque eles negaram Cristo perante Pilatos, diz o verso 13. É porque eles negaram publicamente o santo e o justo, diz o verso 14. E é por isso que no verso 19, Pedro diz que eles devem arrependerem-se. Então preste atenção, queridos. Há um Deus que se revelou a nós, e nós veremos isso mais especificamente semana que vem. Esse Deus vem ao encontro dos homens. E o que os homens fazem diante de Cristo? Simplesmente o negam. Negam-lhe quando Ele lhes chama a si. Negam-lhe quando Ele lhes ordena que o conheçam. Negam-lhe quando o olham e o tratam desmerecidamente. Negam quando lhe dão de ombros. E o máximo que faz é dar um sorriso amarelo para ele, né? De vez em quando dirigir uma oraçãozinha a ele, né? Aqui neste caso, aqueles homens negaram a Cristo publicamente. E esse é o primeiro pecado dos homens. É não ter a Deus como Deus. Não sei se você se recorda, mas o primeiro dos 10 mandamentos é: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro pecado, de onde nascem todos os demais pecados. Foi o que disse Martinho Lutero com muita propriedade. O pecado do qual todos os demais se originam é ignorar Deus, é não tratar Deus como Deus. É Deus vir ao encontro dos homens e os homens lhe darem suas costas. É Deus estar chamando os homens a si e os homens amarem mais as trevas que a luz. É Deus convidar os homens com amor e os homens pendurarem na cruz para não ouvirem mais sua voz. Os homens tentarem tapar o brilho do sol com suas cortinas pesadas. Esse é o primeiro dos pecados, negar Cristo publicamente. E é isso a que Pedro está chamando os homens a que se arrependam. A que se arrependam de negarem a Deus. Há um Deus que criou os homens e veio a este mundo e se fez carne e veio entre nós para que nós pudéssemos conhecê-lo e ouvi-lo. E o que nós fizemos? Nós o negamos, nós o crucificamos, nós o penduramos na cruz. Se você me diz: pastor, eu não fiz isso. Quantas vezes nós não negamos a Cristo, queridos? Quantas vezes não negamos a Cristo? Se Cristo é Deus, se Ele é Senhor sobre as nossas vidas, se Cristo é Deus, o Criador dos céus e da terra, a que temor, a que honra, a que entrega, a que servidão deveriam os homens apresentarem diante dEle? Mas o que nós vemos dos homens? Vemos homens arrogantes, prepotentes, soberbos. Muitas vezes até reconhecem Jesus um mestre de moralidade, mas quando você lhes tenta anunciar, e eu faço isso muitas vezes, conversando com pessoas que são muito religiosas, quando você lhes tenta anunciar que na verdade Cristo é Deus, Ele é Senhor, e que Ele não pode salvar-se pela sua religiosidade, o que é que esses homens fazem? Negam a Cristo. Que Cristo é esse que você crê? Não é o que está na Escritura. Se Cristo para você é só modelo de moralidade, e você acha que você vai autoaperfeiçoar-se, você não crê no Cristo da Escritura, e você o está negando o que Ele fez, está dizendo que sua cruz não vale nada. Entende isso? É isso que nós encontramos na religião, e o que nós encontramos na imoralidade. Algumas pessoas que até fazem o sinal da cruz, né? Mas que Cristo para eles não é nada. Afinal de contas, muito embora eu faça lá o sinal da cruz, tenha alguma reverência, faça uma reza, uma oração ao final do dia, Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Deus, Ele governa a sua vida, Ele é Senhor sobre você, a sua vida é dEle, você se entregou para Ele, Ele é o seu Deus. Se Ele não é o seu Deus, você o tem negado muitas e muitas vezes. E é exatamente desse pecado principal, o pecado de incredulidade, preste atenção, incredulidade em Cristo como Deus e Senhor e Salvador. É exatamente deste pecado de incredulidade que Pedro está chamando os homens a arrependimento.
Percebe isso? Quando você entende quem Jesus é, você precisa render-se a Ele em arrependimento e confessar: realmente, Senhor Jesus, eu não tenho ao Senhor como meu Deus e o meu Senhor, eu preciso me arrepender.